sou Patrícia Botti e está começando mais um Direito na Prática. Você já sentiu aquela vontade de mudar a aparência do seu corpo? E como que você escolhe um profissional para lhe ajudar a alcançar o seu objetivo? Vamos falar sobre os cuidados que você deve ter na escolha de um profissional de educação física e também de um cirurgião plástico. Acompanhe agora no Direito na Prática. Qualquer intervenção cirúrgica, seja estética ou por razões de saúde, é uma decisão que envolve muita preparação e tem riscos. Por isso, a atenção na escolha do profissional é muito importante para que o resultado final saia como esperado. E eu converso agora com o Dr. André Obermüller, médico cirurgião, que vai nos falar um pouco sobre a profissão que ele escolheu. Doutor, após a concretização da faculdade de medicina, tem que fazer uma especialização. Como é que foi essa escolha na vida do senhor? Na minha foi bem por acaso. Eu ia fazer clínica médica, seria um médico clínico, mas no último ano da faculdade eu entrei numa cirurgia de urgência e me apaixonei pela cirurgia. Achei que medicina para mim era aquilo, salvar a vida rápido, né? E aí fui fazer cirurgia geral. Depois de concluir a cirurgia geral, fiz mais 3 anos de cirurgia plástica. E hoje é minha paixão, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Porém, para atuar, precisa de ter um registro. Sim, você tem que ter um registro de médico, né? E depois registrar suas especialidades no Conselho Federal de Medicina. Você tem que ter título de especialista em cada área em que vai atuar. E é importante que o paciente, quando ele vai procurar um médico, ele pesquise a respeito da vida pregressa desse médico? Eu acho que é essencial. O que esse médico traz de história é o que vai te dar de garantia, né, de cuidado, de atenção, de profissionalismo. A gente pesquisa hoje o cara que vai pintar a parede da nossa casa. Por que você não vai pesquisar o cirurgião que vai, né, cuidar de você? Então tem que pesquisar sim, principalmente com os amigos mais próximos, ainda é aquilo que tem maior valor, é o boca a boca. E existe algum órgão em que se pode pesquisar isso? O Conselho Federal de Medicina, principalmente, e as sociedades de especialidades. Cada especialidade tem uma sociedade nacional que rege, né, que cuida dessa especialidade. E o senhor aconselha aos jovens que estão fazendo medicina a seguir a cirurgia? Eu sou suspeito, sou apaixonado por cirurgia. Cirurgia para mim é um vício. Eu não consigo passar muito tempo sem operar. Mas é para quem ama. A cirurgia é para aquele cara que não consegue se imaginar fazendo outra coisa. Você vai passar o resto da sua vida dentro de um centro cirúrgico. E aí eu pergunto, como é que é a rotina de um cirurgião? Então, a rotina de um cirurgião que gosta de operar, que leva a sério a sua profissão, é mais ou menos como a rotina de um atleta. Você tem que dormir cedo, porque vai acordar cedo no dia seguinte, né? Você não vai beber, né? Tem que ter uma atividade física regular, porque é puxado, a gente passa às vezes 10, 12 horas em pé na mesma posição, operando, às vezes o mesmo paciente. Eu já entrei em cirurgia de 13 horas de duração. Então você se quer operar até uma certa idade, e a gente quer operar até o fim da vida, né? O professor Pitangui operou até depois dos 80 anos. Então tem que ter físico para aguentar essa rotina puxada. E é importante também ter uma retaguarda, ter bons assistentes, boa secretária, família compreendendo. A família talvez seja a parte mais sacrificada disso tudo, né? Porque já tive viagem cancelada porque tinha que voltar para o centro cirúrgico. Viagem que estava tudo certo, todo mundo dentro do carro, o telefone toca, acabou. Tira as malas do carro e eu vou para o centro cirúrgico. E cirurgia não se faz sozinho, então você precisa de uma equipe, né? A equipe do consultório, que dá todo o suporte para os pacientes, e a equipe do hospital, que dá todo o suporte para o cirurgião.
Então eu dependo desde a menina que está limpando a sala de cirurgia, né, até o meu auxiliar que tem o mesmo padrão de conhecimento e de preparo que eu tenho. E tudo isso que o senhor está me falando faz o senhor feliz? Muito. Eu fico muito infeliz quando não estou operando. Então, se quer me ver nervoso é porque eu estou um tempo afastado do centro cirúrgico. Então vamos falar para quem está querendo fazer a cirurgia que venha, porque a felicidade está aqui. É o que a gente espera. Muito obrigada, doutor. Imagina, prazer. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores. Estamos de volta e agora você confere uma entrevista exclusiva com o professor Rodolfo Pamplona, que esteve em Vitória e falou conosco sobre o direito do trabalho e suas características. O Direito na Prática conseguiu uma exclusiva com o professor Rodolfo Pamplona Filho, que vai conversar com a gente sobre a Justiça do Trabalho. Não é isso, professor? Patrícia, é um prazer participar aqui do Direito na Prática e uma oportunidade de fazer esse programa, de escrever com vocês, bater um papo, tirar algumas dúvidas. E é uma vez por ano que o senhor vem aqui em Vitória? Sim, eu venho aqui em Vitória uma vez por ano para ministrar aulas na pós-graduação da Faculdade de Direito de Vitória, da FDV. Aí eu que sou poliamorista, então dou em trabalho, dou em família, dou em civil. Para mim é um prazer enorme estar com vocês, porque é um público muito qualificado, pessoal muito preparado. E nós vamos agora falar de direito do trabalho e depois de família também. Mas não, estamos aí para conversar. Doutor, a Justiça do Trabalho, o direito do trabalho, ela passa aquela ideia de ser protecionista ao trabalhador. Com essa reforma, como é que ficou essa questão? Essa é uma concepção importantíssima, porque tradicionalmente a ideia do direito do trabalho é para proteger mesmo. A lógica do sistema do direito do trabalho é de proteção como uma tutela diferenciada de vulneráveis. O sentido do direito do trabalho, como o sentido do direito das relações de consumo, é um tratamento diferenciado para desigualar aqueles que são desiguais. A lógica é de um direito intuitivo. Só que, com a reforma trabalhista, essa já consolidada, da Lei 13.467, o que aconteceu? Nós passamos a analisar determinadas circunstâncias em que houve uma modificação da legislação, não para proteger o trabalhador, ou o empregado, ou o emprego, mas sim a atividade econômica, a ideia da empregabilidade. Então, na verdade, nós passamos hoje, talvez por uma crise ontológica do direito do trabalho. Qual é o seu papel? O que é que ele quer ser? Até porque evita também as pessoas que não têm uma boa intenção ou uma boa índole de conseguir alguma vantagem sobre outras. Na verdade, essa é uma questão também que diz respeito ao processo do trabalho. Isso aí. Especificamente na ideia da instituição de ônus da sucumbência, quando se verifica, no caso concreto, uma postulação que não foi acolhida. Mas essa é uma questão que vale a pena até fazer um programa inteiro sobre isso. Por quê? Porque a discussão sobre o acesso à justiça é uma premissa que deve ser analisada, não somente para o seu trabalho, mas para todos os ramos do Poder Judiciário. Será que é preciso realmente ter taxas justas para postular alguma coisa da justiça? A partir do momento em que nós temos no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, a ideia de um princípio de inafastabilidade, indeclinabilidade do Poder Judiciário, será que a gente não poderia encarar de uma outra forma, pensar a prestação do serviço jurisdicional como um serviço público indispensável, que ao contrário, não deveria ter horário, deveria ser 24 horas. Quando nós pensamos, por exemplo, numa vara criminal, uma ideia de uma audiência de custódia, o crime não tem que ficar esperando no dia seguinte. Sim. Então, ter esse tipo, que não deveria ser só plantão, devia ser o indivíduo à disposição tal qual, quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em educação, nós temos que pensar, talvez, numa concepção da própria noção do Estado.
Só que o papel do Estado, o perfil do Estado na contemporaneidade tem sido repensado. E isso gera uma onda também no campo da atuação do Poder Judiciário. E essa questão que você está falando do horário ajudaria muito a vida de todos os advogados, porque o nosso horário é restrito. Exato, mas o que acontece hoje? Dentro desse redimensionamento do papel do Estado, as pessoas dizem, olha, agora com a ideia de contingenciamento, com a ideia de restrições orçamentárias, os próprios órgãos do Poder Judiciário estão limitando o horário e o acesso, quando a lógica deve ser inversa. A ideia de ampliar para que todo aquele que tem uma demanda pudesse postular. Só que, nesse novo perfil, as pessoas dizem assim, não, olha, então, já que eu agora tenho que pagar para entrar, tenho que, se por acaso eu não tiver uma pretensão acolhida, porque não é uma pretensão acolhida porque você fez gente de má fé, ou algo do gênero. Não, porque em função de determinadas circunstâncias, a sua produção de prova não convenceu o magistrado. Então, o indivíduo faz uma expressão futebolística, ele diz assim, olha, eu só vou na bola certa, eu só vou para bater pênalti, eu não vou especificamente para construir a jogada. E aí ele suprime os próprios direitos. De certa forma, sim. E não somente a ideia de supressão em geral por falta de prova, mas também tolhe um pouco a noção da criatividade. Por quê? Porque um dos papéis que a Justiça do Trabalho sempre teve foi justamente em função das postulações, eu sempre digo, em jurisprudência é caso de apropriação intelectual indébita. O advogado cria jurisprudência, o juiz só leva fama, porque são as postulações, as provocações, são as ideias, as teses que vocês sustentam e que encontram guarida de tempos em tempos nos tribunais, que acabam se tornando novas formas de direito. Nessas circunstâncias, o que é que tem vivido? As pessoas não estão com medo de tabular. Por quê? Porque se aquela tese não colar, leia-se, se aquela tese não prosperar no convencimento do magistrado, você, na verdade, vai ter que pagar honorários advocatícios sobre isso e, eventualmente, se for total improcedência, custas. Note que isso vai fazer o seguinte, olha, para que eu vou sustentar? Para que eu vou me arriscar? Sim. E aí, nesse caso, a ideia de juízes puramente legalistas acaba ganhando força. Doutor, muito obrigada por essas palavras. Realmente estamos lisonjeados. E é um prazer enorme vir a Vitória conversar com pessoas tão preparadas e inteligentes como os capixabas. Um dia de volta. Obrigada. Nós vamos agora para mais uma parada para os comerciais e voltamos logo com dicas de como escolher um profissional de educação física. Cada vez mais estamos em busca de um estilo de vida saudável e, para isso, é importante a prática de exercícios físicos. E nessa busca, muitas pessoas procuram educadores físicos para orientá-las. E no momento da escolha do profissional, a pesquisa e informação são fundamentais. Laís, qual é a formação de um personal trainer? Para a gente se tornar um personal trainer, primeiro a gente precisa ter o curso de educação física, então eu preciso ser graduado em educação física, o princípio aí básico para a gente poder começar a atuar como personal trainer. Não é necessário uma especialização para ser nominado personal? Não, não é necessário uma especialização. Existem algumas pós-graduações focadas na área de personal training, mas para atuação não é necessário, somente mesmo o diploma em educação física. E coach? Qual é a formação de um coach? No CrossFit, o coach, porque hoje em dia usa-se muito esse termo coach, né? No CrossFit, o termo é usado a partir do momento que você faz um curso de certificação da CrossFit. Então, a gente recebe o título de coach a partir do momento que você faz a certificação. Para eu ser coach, eu preciso também ser educador físico. Então, eu preciso ter o diploma em educação física e o curso da CrossFit Level 1, no caso. Essa certificação em CrossFit, ela é feita por alguma instituição, entidade, como é que é? Sim, a certificação da CrossFit ela é feita pela CrossFit. Hoje o curso já veio para o Brasil, então a gente consegue fazer esse curso aqui no Brasil, mas são ministrados por coaches americanos. Então são pessoas que vêm dos Estados Unidos justamente para aplicar esse curso para a gente. E não é a primeira certificação, depois daí tem outros níveis da certificação. Eu fiz o nível 1 e fiz o nível 2 da certificação, então eu sou coach level 2,
no meio do CrossFit, né? Beto, e como que o aluno pode se certificar que ele está realmente num CrossFit, cujo coach tem o Level 1? Bom, primeiro ele tem que certificar que o box que ele vai está afiliado ao CrossFit, tá? Segundo, ele tem que ver se os profissionais são coach Level 1. Vai através do link da CrossFit e vai observar se os nomes dos profissionais que lá trabalham estão certificados lá. Ele está seguro de que está fazendo com coach Level 1. Mas explica pra gente o que é o CrossFit. O CrossFit, de uma forma bem popular, o box de CrossFit é uma academia de exercícios funcionais, onde a gente trabalha 3 grandes pilares, né? Que são os levantamentos de peso olímpico, os ginásticos e os exercícios cíclicos, tá? Aí formou um Greg Glassman, ele formou uma atividade que continha esses 3 pilares e nasceu o CrossFit. Ele fundou o CrossFit, foi o fundador. Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. E aqui no Brasil? O CrossFit, tudo está ligado ao CrossFit lá de fora. Quando você paga para você ter um CrossFit aqui, você está trazendo a modalidade para cá, se tornou uma modalidade. Para você abrir um box de CrossFit, você precisa ser coach Level 1. Mas aqui no Brasil, necessariamente, nem todos os boxes usam coach Level 1 para dar aula. Mas um box que é totalmente regulamentado, com profissionais habilitados, para abrir, ele precisa de ter um coach Level 1. Todos. Inclusive todos os boxes de CrossFit regulamentado pela CrossFit tem que ter um coach Level 1 em todas as aulas. Mas no Brasil nem sempre isso acontece. Existe fiscalização aqui no Brasil? A fiscalização que existe no Brasil é o CREF, Conselho Regional de Educação Física, que permite que um profissional de educação física ministre aulas. Então, se um profissional de educação física ministrar aula que não seja Level 1, ministrar aula dentro de um box de CrossFit, para o Conselho Regional tá ok, mas para CrossFit não, entendeu? Ele necessariamente tem que ter o Level 1, no mínimo. Laís, e o que é um personal trainer? O personal é um educador físico que trabalha com aulas personalizadas. Então ele tem um aluno por horário, às vezes 2, não mais do que isso, porque o treino é totalmente individualizado. Então existe o professor de aulas coletivas, que você vai trabalhar, normalmente você trabalha nas aulas de academia com a ginástica de academia, você trabalha uma aula de spinning, de corrida até, e o personal vai atuar diretamente com o aluno. Então ele vai montar um treino totalmente individualizado para aquele aluno, né? Nós falamos que o coach e o personal, ambos eles são profissionais de educação física, eles têm que ter o curso de educação física. E qual é o risco para o aluno estar sendo assessorado por uma pessoa que não é profissional da educação física? Bom, isso tem acontecido bastante, né? Na internet tem muito professor fake e eu acho que o maior risco é você se machucar. Você tem uma graduação de 4 anos que o professor estuda, que o professor busca conhecimento, e uma pessoa sem conhecimento vai estar atuando diretamente com a saúde, né? Eu costumo comparar que é a mesma coisa você procurar um médico que não é médico. Então você está colocando a sua saúde em risco na mão de um falso profissional. E esse falso profissional, ele também corre riscos? Corre risco, até de ser preso. Porque se ele for denunciado ou se o conselho pegar, ele é preso. E nós falamos sobre a atuação do coach. E como é que é a atuação de um personal trainer? Ele atua somente dentro das academias de ginástica? O personal trainer nada mais é que um treinador pessoal. Ele pode treinar no seu apartamento, ele pode treinar na praia, onde você dispor. Ele vai arrumar recursos para fazer a sua atividade física, dependendo do seu objetivo, né? Ele pode atuar em diversos pontos comerciais?
pode atuar onde for permitido. Qualquer lugar. Praia, no prédio, na sua casa. Tá? Vai dependendo muito do objetivo que você tem, né? E a tua qualificação, qual é? Eu tenho formação em treinamento esportivo. Eu sou level 1 de CrossFit e atuo nas academias como personal training também, além de dar aula de CrossFit, tá? E atendo várias pessoas dentro de academia e dou movimentos do CrossFit dentro da academia. A gente não pode dizer que dá CrossFit na academia, tá? Porque CrossFit é uma marca, ok? Você só dá CrossFit dentro de um box de CrossFit, entendeu? E esses movimentos que você dá nas suas aulas de ginástica ajudam a acelerar o metabolismo? Com certeza. E aí acelera a queima? Exatamente. A minha aula de ginástica está muito voltada para o CrossFit. Então eu dou muito exercício do CrossFit nas minhas aulas de ginástica, porque eu dou aula de ginástica coletiva também nas academias. E a pessoa que tem uma lesão leve ou até o grau da lesão da pessoa, deixa ela fazer CrossFit? Na realidade, todos os exercícios do CrossFit são adaptados, tá? E se ela já vem com uma lesão, ela tem que tratar aquela lesão, não deixando de fazer atividade física, obviamente. E à medida que ela for desenvolvendo, ela vai readaptar e ela vai voltar a fazer o que ela não podia fazer antes, entendeu? Vai ter que primeiro fazer o tratamento e começar a trabalhar devagar. E a pessoa que normalmente faz exercícios de CrossFit na idade madura e na idade avançada, ela vai chegando com uma mobilidade maior, conseguindo fazer os movimentos do dia a dia com mais facilidade. Isso que o CrossFit traz? O CrossFit ele trabalha todas as qualidades físicas. Ela vai ter a melhor mobilidade, ela vai ter o melhor condicionamento, ela vai ter mais força, ela vai ter mais equilíbrio, ela vai ter todas as qualidades físicas desenvolvidas dentro do CrossFit. Então o idoso que faz CrossFit, ele quando for ao supermercado vai ter menos dificuldade, quando for pegar uma coisa que está em cima do armário, ter que abaixar para brincar com o neto, isso que o CrossFit traz para a qualidade de vida das pessoas? O CrossFit só trabalha com movimentos funcionais, então automaticamente vai melhorar muito a qualidade de vida de qualquer pessoa que faça o CrossFit, sendo ela nova ou mais velha. Muito obrigada. Laís, muito obrigada. Disponha. E assim, acaba mais um Direito na Prática. Gostou do nosso tema de hoje? Acompanhe as nossas redes sociais e vai lá e se inscreva em nosso canal do YouTube, Direito na Prática com Patrícia Botti. Alguma sugestão? Mande e-mail para tvdireitonapratica@gmail.com. Até a nossa próxima semana. Direito na Prática, com Patrícia Botti. Oferecimento FDV, a Faculdade de Direito de Vitória. Taliev Gastronomia, a sua refeição saudável. SA Ambiental, prestando serviços especializados e atuando para um meio ambiente sustentável. E Centro de Evolução Profissional CEP, 22 anos preparando vencedores.